E aí, candidato, seja muito bem-vindo ao CPTEC. Eu sou o professor Luiz Antônio, professor de Matemática e Física aqui do curso preparatório para as escolas técnicas e as escolas militares. Nós vamos iniciar agora a correção das questões de matemática, está aqui na sua tela, ó, do IFRJ, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Rio de Janeiro. O processo seletivo é o processo seletivo para a educação profissional técnica de nível médio, cursos integrados, ou seja, para aqueles alunos que estão concluindo o ensino fundamental e desejam ingressar no IFRJ para fazer o ensino médio junto com o curso técnico. Essa prova aqui foi a prova que aconteceu no ano de 2025 para que os alunos ingressassem no ano de 2026 no IFRJ. Então, para quem que serve essa aula? Para você que fez essa prova e você ficou com dúvida em algumas questões, tá bom? Para você corrigir principalmente os seus erros. E para você que vai fazer uma edição futura do IFRJ, você que quer ingressar no IFRJ em 2027, em 2028, é sempre interessante você resolver provas anteriores da instituição ao qual você quer ingressar. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para você fazer o download dessa prova aí em PDF, pois vai que você quer imprimir a prova primeiro, resolver as questões de matemática antes de assistir a resolução. Essa é uma estratégia muito interessante que eu indico muito para os nossos alunos aqui das nossas turmas presenciais. Se esse tipo de aula é do teu interesse, se você gosta de correção de provas de matemática, de escola técnica ou de escolas militares, cara, não perde seu tempo. Já faz a sua inscrição aqui no nosso canal, dê um like no nosso vídeo, para você não vai custar nada, não é verdade? É totalmente gratuito e vai ajudar no crescimento do meu trabalho, para que eu possa continuar produzindo conteúdos desse tipo aqui. Vamos então resolver a prova de matemática do IFRJ do ano de 2025 para 2026? A prova de matemática começou na questão de número 16, pois as questões de 1 a 15 eram questões de língua portuguesa. E essa aqui, pessoal, é a prova versão tipo A. A versão tipo B, eu acho que tinham as mesmas questões, só mudando a ordem das opções de cada uma delas, tá bom? A 16ª questão, ou seja, a primeira questão de matemática, mencionava o que para o candidato? Falava o seguinte, tinha um texto aí, ó. Na informática, a memória digital pode ser expressa de duas formas. A primeira, na forma padrão decimal de base 10, usado por fabricantes, em que 1 GB é igual a 1000 MB. E no formato padrão binário, ou seja, base 2, usado pelos sistemas operacionais, em que 1 GB são iguais a 1024 MB. Essas foram as informações da questão e o candidato tinha que considerar essa situação aí para resolver a questão. Então vamos lá, ó. Neste exercício, considere que as unidades estão organizadas em potências de 2, ou seja, 1 kilobyte são iguais a 2 elevado à décima byte, ou seja, 1024 bytes. 1 megabyte igual a 1024 kilobytes e 1 gigabyte iguais a 1024 megabytes. Luísa deseja transferir para o seu celular uma videoaula de 900 megabytes e um filme de 1,1 gigabyte. Sabendo que o celular possui 3 gigabytes de memória livre, base 2, indique quanto restará de espaço livre após o armazenamento desses arquivos. E aí nós temos as opções. Então, pessoal, observe que é o seguinte, o total de memória, de espaço livre que o celular tem é de 3 GB de memória livre, base 2, ok? E ela vai armazenar, ela vai transferir um vídeo, uma videoaula, tá vendo? De 900 megabytes e um filme de 1,1 GB. Então, é interessante transformar todo mundo para megabyte. Por quê? Porque se você observar nas opções, nas respostas aqui, ó, aparece tudo em megabyte. Uma dessas respostas aí é a resposta correta, tá bom? Então, vamos lá. O vídeo já está em megabyte, tá bom? Então, vou escrever aqui o vídeo, a videoaula. Então, eu já tenho aqui 900 megabytes, eu não preciso transferir. Mas o filme não está
em megabytes, está em gigabyte, 1,1 gigabyte, tá bom? Só que o problema falou aqui em cima que 1 gigabyte são 1024 megabytes. Ah, então, pô, fica fácil. Então, esse filme aí, a gente pode multiplicar, ó, 1,1 vezes 1024. Pronto, transformamos para megabyte. Agora que nós temos o vídeo em megabyte e nós temos o filme também em megabytes, nós vamos somar tudo. É claro que antes eu vou multiplicar aqui, né? 1,1 vezes 1024. Você tinha que fazer essa multiplicação aí no dia da tua prova. Então tá aí, efetuando essa multiplicação de 1,1 vezes 1024, nós temos um total de 1126,4 megabytes. Agora eu vou somar com 900, ok? Vou somar com 900, que é o tamanho do vídeo. E aí nós vamos obter um total aqui, ó, 4, 6, 2, 9 mais 1, isso dá 10, vai 1. Então, nós temos um total de 2026 megabytes, tá certo? Isso aqui é o tamanho total, juntando, é claro, tá? O vídeo mais o filme. E agora nós vamos subtrair do espaço livre que ela tem, tá bom? Que são 3 gigabytes. Então, ó, 3 vezes 1024 megabytes. Não esquece, está aqui a informação que 1 gigabyte são iguais a 1024 megabytes. Isso dá, cara, multiplicando 1024 por 3, isso dá 3072 megabytes aqui, é o espaço livre. Agora a gente vai retirar 2026,4, tá bom? Megabytes. E essa diferença aqui vai ser a resposta da nossa questão. Então, vamos obter, ó, 0 menos 4 não pode, pega emprestado, 10 menos 4, 6. Aqui ficou valendo 1, né? 1 menos 6 não pode, pega emprestado, aqui fica 6, ó, 11 menos 6, isso dá 5. 6 menos 2, 4. Aqui 0 e 3 menos 2, 1. Então, tá aí, pessoal, a resposta, tá bom? Então, restará de espaço livre, após o armazenamento, um total, pessoal, de 1045,6 megabytes. Já temos a resposta aqui, ó, gabarito, letra D. Questão de número 17, vamos lá? Então, nós temos que a Eloá adquiriu um aparelho celular com defeito. Sua bateria nova suporta jogar por 16 horas e 40 minutos. Porém, a cada recarga completa, ela perde 10% da capacidade restante em um processo acumulativo devido a defeito. Desse modo, após 2 recargas, a bateria deste celular suportará jogar por até, no máximo, quantas horas e quantos minutos? É isso que a gente tem que calcular, isso que o candidato deveria ter feito lá no dia 23 de novembro de 2025. Foi a data que aconteceu essa prova. Então, o primeiro passo para responder essa questão é transformar todo esse tempo aqui, ó, 16 horas e 40 minutos, tudo para minutos, tá bom? Ou seja, a gente multiplica 16 por 60. Por que por 60? Porque uma hora tem 60 minutos. Tá legal? E aí, nós vamos ter um total de 960 minutos, ó. Tá bom? E agora a gente soma esse 960 minutos com os 40 minutos que a gente tinha. Detalhe, tá? Aqui, ó, de novo. São 16 horas e 40 minutos. Essas 16 horas aqui deu 960 minutos. Eu somo com 40 minutos. Olha que interessante. Nós vamos ter um total, então, de 1.000 minutos. Tá legal? Isso aqui é equivalente ao tempo de 16 horas e 40 minutos, tá? Botei 30 aqui, mas não são 30, são 40 minutos, ok? Bom, agora é o seguinte. Toda vez que ela recarrega o celular, tá bom? A cada carga completa, ela perde 10% da capacidade restante. Então, olha só. Então, ela tem 1.000 minutos, tá bom? Recarregou. Aí, na próxima vez, depois de recarregado, o telefone celular não vai aguentar mais 1.000 minutos, vai aguentar 10% menos, ou seja, 900 minutos. Beleza? Por quê? Eu retirei 10%.
tá bom? Menos 10%. 10% de 1.000 é 100, beleza? E depois, o que, que vai acontecer? Depois, vai perder 10% de novo. Depois que ter outra recarga, aí vai perder 10% de novo da capacidade. Só que agora 10% de 900 e não de 1.000, beleza? Bom, quanto que é 10% de 900? 90, né? E se você fizer 900 menos 90, agora vai para 810 minutos. Ou seja, após 2 recargas, a bateria suportará no máximo 810 minutos. Agora, é claro que a gente tem que transformar esses 810 minutos para horas, tá bom? Basta você dividir por 60. Agora a gente vai fazer o processo inverso. 81 para 60, isso dá 1. E sobram 21, correto? Desce o zero aqui, ó. Então, nós temos 210 para 60, isso dá 3. 3 vezes 60, 180. E aí, 180 para chegar a 210, 30. Ou seja, nós chegamos ao resultado de 13 horas. E esse resto que você está vendo aqui, ó, são 30 minutos. Ou seja, 13 horas e 30 minutos é o tempo equivalente, tá bom? A 810 minutos. Então, a resposta é 13 horas e 30 minutos, pessoal. Acabou a acabou a questão. Então, o gabarito está aí, ó. Já encontrei o gabarito, que é a letra A. 13 horas e 30 minutos, tá vendo? Bem tranquilo. Uma prova que realmente avaliou o conhecimento do aluno, tá? No ensino fundamental. Próxima questão, uma questão clássica, um probleminha do primeiro grau. Olha aí, falei tanto de problema de primeiro grau na nossa turma presencial aqui, cara. Pô, quem caiu dentro, estudou, refez os exercícios, cara, não pode ter errado essa questão. Paula inscreveu-se em um aplicativo com programa de indicação. Ela recebe R$12 por cada pessoa que adere ao aplicativo a partir da sua indicação direta. Vou deixar bem explícito isso aqui, ó, bem destacado, ó, indicação direta. Então, para cada indicação direta, ela recebe R$12. E ela recebe também R$8 por cada pessoa que adere a partir de alguém que foi indicado por ela, ou seja, indicação indireta. Ao final de 2 meses, Paula recebeu R$184 no total, proveniente de 20 pessoas que se cadastraram pela sua rede de convites, somando diretas e indiretas. Indicação diretas e indiretas deu no total R$184, totalizando 20 pessoas. Indique qual foi o total de pessoas que se cadastrou por indicação indireta de Paula. Para responder essa questão, eu vou fazer algumas anotações do ladinho aqui para você. Então, tá aqui, ó, a quantidade que veio por indicações diretas, eu vou chamar de D. E a quantidade de pessoas que fizeram cadastro no aplicativo por indicação indireta, eu vou chamar de I, tá bom? Se eu somar D mais I, tem que dar um total de 20. O problema falou isso pra gente. Foram 20 pessoas que se cadastraram no aplicativo, tá bom? Agora, para cada indicação direta, ela recebe R$12. Então, a gente tem aqui, ó, 12D, mas para cada indicação indireta, ela recebe R$8. Então, vou colocar aqui, ó, mais 8i. Isso aqui dá o total que ela vai receber. E o total que ela recebeu foi R$184. O que é isso aqui, pessoal? É um sistema de equações do primeiro grau, onde a gente busca o valor de i. Isso aqui é o que a gente busca, porque o problema é a quantidade de pessoas que veio, né, que fez o cadastro no aplicativo pelas indicações indiretas. Isso aqui foi o que o problema, foi o que o IFRJ perguntou para os alunos. Bom, como é que eu resolvo esse sistema? Cara, muito tranquilo. Eu primeiro multiplico a primeira equação por 12 e a segunda equação por menos 1. Por quê? Meu objetivo é eliminar a letrinha D. Fazendo isso, olha como é que o nosso sistema vai ficar, ó, 12D mais 12i igual a 240. O que eu fiz? Todo mundo aqui da primeira equação foi multiplicado por 12. Eu multipliquei todo mundo. E a segunda equação, quando eu multiplico por menos 1,
fica assim, ó, menos 12D menos 8i igual a menos 184. O que foi feito? Todo mundo aqui da segunda equação, ó, foi multiplicado por menos 1, ou seja, trocou o sinal de todo mundo. O que eu faço agora? Eu somo essas duas equações membro a membro, tá legal? Para você que não sabe, tá bom? Fica sabendo que você pode somar duas equações membro a membro. Quando a gente for somar as duas equações, olha o que acontece, ó, 12D menos 12D, isso aqui dá zero. São termos simétricos, tá bom? 12i menos 8i, isso dá 4i. E se eu somar aqui, ó, 240 menos 184, nós vamos obter 56 positivo. Então, o i ele vai ser calculado dividindo, pessoal, o 56 por 4, ou seja, nós temos 14. 14 pessoas se cadastraram no aplicativo, tá bom, da Paula, por indicação indireta. O gabarito é a letra B, ó. Tem que refazer, não tem jeito, hein? Olha a questão de número 19, vamos lá. O operador mod, tá vendo? Ou MUD, em matemática, calcula o resto de uma divisão inteira entre dois números. Por exemplo, 7 mod 3 é igual a 1. Por quê? Pois 7 dividido por 3 resulta em 2, com o resto 1. Ou seja, aqui, ó, vou dar outros exemplos para vocês. Ó, 8 mod 5, isso dá quanto? Dá 3. Por quê? Ao dividir 8 por 5, nós vamos obter, cara, o resto 3. Tá vendo? O que importa, o resultado dessa operação é o resto. Olha o resto da divisão aqui, ó. Tá bom? Vou dar outros exemplos para vocês aqui, ó. Por exemplo, 10, vamos lá, 10, vou colocar aqui um exemplo bem, ó, 10 mod 4. 10 mod 4 vai dar 2. Por quê? Porque 10, quando você divide por 4, você obtém resto 2. Beleza? Então, é o tipo de questão que a questão ensina você a resolver ela. Tá bom? Vamos continuar a leitura dela? Na leitura diz o seguinte, ó. Sabendo disso, Sabrina está prototipando um aplicativo de mensagens e decidiu testar uma versão simplificada da criptografia RSA, usando números primos pequenos. Então, aqui, ó, P e Q, tá bom? Ou seja, número primo 3, P é 3 e Q é 5. N é P vezes Q, que deu 15, tá bom? A multiplicação 3 vezes 5 deu 15, que deu o número N aqui que ele falou. Expoente da chave pública, x igual a 3. Mensagem a ser enviada, m igual a 3. Olha que interessante. A criptografia, ela é realizada calculando-se o resto da divisão de m elevado a x por n, conforme a fórmula. Aí eles deu uma fórmula aqui, ó, C, tá vendo? Igual a m elevado a x mod n. Com base nessas informações, assinale qual é o valor de C obtido após a criptografia. Bom, então, pessoal, muito tranquilo, a questão está ensinando a gente a resolver ela mesmo, tá legal? Então, aqui, ó, C é igual a m elevado a x mod n. Então, C vai ser igual, m é 3, o problema falou pra gente, tá legal? O problema falou que m é 3, tá aqui, ó, tá bom? O x vale 3 também, então nós vamos ter 3 elevado a 3, aí, ó, mod n. Qual o valor do n que o problema falou pra gente? O n é 15, tá bom? Tá aqui, ó, n é igual a 15. Então, tá aí, 3 elevado ao cubo, módulo 15. Cara, 3 elevado ao cubo dá 27. 27 módulo 15. É só dividir o 27 para 15 e observar o resto. 27 dividido para 15 dá 1 e sobra um 12. Então, tá aí. Então, o C vale 12. Acabou a questão, pessoal. O gabarito da questão, ó, letra D, que é 12. Bem tranquilo, né? Tá vendo? A prova do IFRJ não é difícil. Você que vai fazer a próxima edição do IFRJ, cara, tira isso da cabeça, que a prova é difícil. Não, a prova não é difícil. Tá legal? Agora tem que estudar, tá bom? Não é uma prova para aquele aluno que só frequenta a escola, que não faz exercícios de casa, não é? Que dorme na aula, que fica o tempo todo com fone de ouvido, mexendo no telefone celular. Essa prova não é para esse tipo de aluno. É para o aluno que
que ele ficou mais atento durante as aulas, o aluno que realmente fazia a prova realmente com o intuito de adquirir conhecimento, né? Lá no teu colégio deve ter esse tipo de aluno, né? O aluno que faz prova de qualquer maneira, faz prova em 5 minutos, sai marcando ou escrevendo qualquer coisa. Prova do IFRJ não é para esse tipo de aluno, pessoal. É para o aluno que estuda, beleza? Questão de número 20, vamos lá. Essa daqui já é um pouquinho mais complexa. A intensidade do sinal de um dispositivo Bluetooth diminui à medida que a distância entre o transmissor e o receptor aumenta. Suponha que a intensidade do sinal I seja inversamente proporcional ao quadrado da distância D entre os dispositivos. Com essa informação, já posso escrever isso aqui, ó. Então, a intensidade de sinal I, tá bom? É inversamente proporcional ao quadrado da distância D, ou seja, I dividido pelo inverso do quadrado de uma distância D, isso é uma constante K, tá bom? Então, bota isso na cabeça. Toda vez que o problema falar que dois números são inversamente proporcionais, o primeiro dividido pelo inverso do segundo tem que dar uma constante K. Agora, se falar que dois números são diretamente proporcionais, é o primeiro dividido pelo segundo dá a constante K, tá bom? Agora, quando falar em divisão, quando falar que dois números são inversamente proporcionais, você tem que colocar assim, ó, o primeiro dividido pelo inverso do segundo. Tá tranquilo? E o segundo número é o quadrado da distância. Tá aqui, ó, quadrado da distância D. Beleza? Bom, além disso, sabe-se que Giovana está transmitindo de seu dispositivo para outro a 10 metros de distância e recebe sinal de intensidade 100. Ah, então olha só. Aqui na nossa fórmula, tá vendo? Quando a distância é 10, a intensidade do sinal, mano, é 100. Isso me permite calcular o valor dessa constante K aqui, ó. Então, vou ficar com 100 dividido pelo inverso de 10 ao quadrado, isso é igual a K. É claro, pessoal, que o K, não é a divisão de duas frações. Então, a gente repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, ou seja, o K, pessoal, é 10 à quarta, tá bom? Por que 10 à quarta, professor Luiz Antônio? Porque esse 100 aqui, pessoal, é 10 ao quadrado. Quando eu multiplico 10 ao quadrado por outro 10 ao quadrado, a gente tem 10 à quarta. A gente está usando uma propriedade de potência, multiplicação de potência de mesma base, tá certo? Bom, então, de novo, tá? Quando a intensidade é 100, a distância é 10, e isso vai me dar o valor dessa constante K aqui, que é 10 à quarta. Então, eu vou guardar isso aqui para a próxima informação. Vamos lá. Bom, logo, olha o que a questão vai pedir agora. Indique a intensidade do sinal quando Giovana encontrar-se afastada 20 metros de distância do outro dispositivo. Agora, o que o IFRJ perguntou o seguinte: qual vai ser a intensidade do sinal para uma distância agora de 20 metros, tá bom? Mas só que agora a gente já sabe que o K é 10 elevado à quarta. Então, nós vamos calcular aqui a intensidade é igual a 1 sobre 20 ao quadrado igual a K, não é? Então, vamos lá, pessoal. A intensidade eu quero saber, tá bom? Esse 1 sobre 20 eu vou passar para o outro lado multiplicando, então vai ficar 1 sobre 400. Por quê? Porque 20 elevado ao quadrado, pessoal, isso é 400. Aqui não tem 1 sobre 20 ao quadrado? Então, do outro lado vai aparecer 1 sobre 400 vezes o K, que é 10 elevado à quarta. Mas espera aí, 10 elevado à quarta, pessoal, é 10.000. Então, na verdade, a gente tem que dividir 10.000 para 400, e assim a gente resolve a questão. Eu posso cancelar 2 zerinhos do 10.000 com 2 zerinhos do 400 e divido, olha que interessante, 100 para 4. Então, a intensidade do sinal vai ser, pessoal, 25. Acabou a questão do IFRJ. Então, quando a distância é de 10 metros, tá bom? Como está aqui na primeira situação, ó, o sinal é 100. Agora, a distância aumentou para 20 metros, tá bom? A intensidade do sinal. Agora, ela se reduziu a quarta parte, foi para 25.
Então, o gabarito da nossa questão está aí, ó, gabarito letra B. Próxima questão, a questão de número 21. Yumi está em uma esquina de uma cidade planejada, onde todas as quadras são retangulares e de mesmo tamanho. Seu aplicativo de GPS informa que a distância em linha reta, ou seja, distância euclidiana, tá? Não se preocupa com esses nomes não, tá bom, pessoal? Desculpa, se preocupa com isso não. Distância euclidiana, distância em linha reta, só isso, tá bom? Bom, então a distância em linha reta até o destino é de aproximadamente 1.414 metros. E esse destino também fica em uma esquina, porém, como Yumi só pode se deslocar pelas ruas, isto é, caminhando ao longo dos quarteirões e não os atravessando por dentro, assinale aproximadamente qual será a distância máxima que Yumi precisa percorrer para chegar ao seu destino. Então, presta atenção no desenho que eu fiz aqui, pessoal. Suponhamos que o ponto onde ela esteja seja aqui, ó, tá bom? Ela está aqui no ponto P, beleza? E o destino dela está aqui, ó, suponhamos que seja no ponto D, tá legal? O problema falou que ela não pode fazer esse caminho direto aqui, ó, de P para D direto, porque senão ela passa por dentro do quarteirão, não pode. Ela tem que passar pela outra esquina, ela tem que fazer isso aqui, ó, ela tem que vir para esse ponto aqui, essa outra esquina, e em seguida subir e vir para a outra aqui, tá bom? Então você já deve estar percebendo, né, que aqui nós vamos formar aqui um triângulo retângulo. Tá vendo? Um triângulo retângulo aqui, ó. E o problema falou que a distância P até D é de aproximadamente 1.414 metros. Tá bom? Os quarteirões têm formato retangular. O problema está querendo saber do candidato, né? Avaliou o candidato da seguinte forma, aqui, ó. Qual será aproximadamente a distância máxima? A distância máxima, assinale aproximadamente a distância máxima que Yumi precisa percorrer para chegar ao seu destino. Bom, pessoal, então pensa comigo, essa distância, ela vai ser máxima, ela vai ser a soma dos catetos aqui, ó, desse nosso triângulo retângulo, tá bom? Então, se eu chamar os catetos aqui, ó, de A e B, a distância que ela vai percorrer, que ela vai caminhar, é a soma A mais B. Então, eu preciso saber o valor de A mais B. Só que preste atenção, os quarteirões eles têm formato retangular, tá certo? De mesmo tamanho. Beleza. Essa distância, pessoal, só vai ser máxima quando elas forem iguais, quando A for igual a B, ou seja, quando o triângulo retângulo for um triângulo retângulo isósceles. Então, na verdade, eu vou chamar os catetos do nosso triângulo retângulo aqui, ó, cada um deles de x. Tá vendo? Por quê? Porque assim ela vai percorrer uma distância máxima ao percorrer o primeiro cateto, que é a primeira distância, e depois o segundo cateto, ou seja, a distância que nós temos que calcular é a distância 2x. Bom, você já deve estar imaginando que eu vou utilizar aqui, não é, o Teorema de Pitágoras, não é verdade? O Teorema de Pitágoras. Então, pensa comigo, pessoal, olha só, se eu utilizar o Teorema de Pitágoras aí, eu vou ficar com o seguinte resultado. Aqui, ó, 1.414 elevado ao quadrado igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. O que eu estou fazendo? Utilizando o Teorema de Pitágoras. Tá? O quadrado da hipotenusa, que é 1.414, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá bom? Ao somar 1x ao quadrado mais 1x ao quadrado, eu tenho 2x elevado ao quadrado. Vamos agora extrair a raiz quadrada de toda essa igualdade aí, ó, extraindo a raiz quadrada do lado esquerdo e extraindo a raiz quadrada do lado direito. Olha que nós vamos ter 1.414 elevado ao quadrado e a raiz quadrada disso vai dar, claro, 1.414. E aqui nós vamos ter x vezes a raiz quadrada de 2, certo? A raiz quadrada de 2, pessoal, isso aqui é que é a grande sacada dessa questão. A raiz quadrada de 2 tem um valor aproximado de 1,414, tá bom? Então, nós temos a seguinte igualdade, ó, 1.414 igual a x, que multiplica 1,414. Esse 1,414 não está de um lado multiplicando? Ele vai para o outro lado dividindo. Então, a gente vai ter, ó,
1.414 dividido para 1,414. Quanto dá isso? Exatamente, isso dá 1.000. Ou seja, o valor de x, pessoal, vale aproximadamente 1.000, tá bom? Como a distância a ser percorrida pela Yumi, tá vendo? É o dobro de x, né? Isso está aqui, ó, a distância é o dobro de x, 2 vezes x. Nós temos que a distância vai ser 2 vezes 1.000. Então, a distância máxima percorrida por ela está aí, 2.000 metros, para ir do ponto que ela está até o seu destino. Com isso, a gente encontra aí o gabarito, letra B, 2.000 metros. Eu gostei dessa prova, hein? Eu gostei dessa prova. Professor Luiz Antônio, achei essa prova difícil. Mano, não é difícil. É difícil para o aluno que não está acostumado a ver questões de prova. Agora, se você estudar, refazer essas questões várias vezes, cara, você vai aprender, você vai desenvolver, você vai conseguir resolver se você se deparar com uma outra prova com questões parecidas. Esse é o pulo do gato, é a repetição. Continuando aí na questão de número 22, vamos lá. Emanuele está testando um aplicativo recém-lançado que permite editar características de uma pessoa em fotos. O aplicativo foi avaliado por um grupo de pessoas composto por 70% de usuários que mais se identificam com o gênero masculino e 30% que mais se identificam com o gênero feminino. São informações importantes do nosso texto que temos que destacar aqui para ficar bem claro, para organizar bem as ideias na hora de resolver a questão. Entre os que mais se identificam com o gênero masculino, 90% foram corretamente correspondidos pelo aplicativo. Entre os que mais se identificam com o gênero feminino, 80% foram corretamente correspondidos. Considerando o total de participantes que testaram o aplicativo, assinale qual foi a porcentagem de usuários que foram erroneamente correspondidos, ou seja, classificados de forma incorreta pelo aplicativo. Então, vamos lá, pessoal, de todos os que testaram, todos os que avaliaram o aplicativo, o que nós temos? 70% gênero masculino, 30% gênero feminino. Do gênero masculino, 90% foram corretamente correspondidos. Já pelo gênero feminino, 80% foram corretamente correspondidos. Então, olha só, eu vou escrever isso, tá bom? Eu vou escrever isso para ficar bem claro para a gente. Então, aqui, ó, gênero masculino foram 70%. Gênero feminino, nós temos 30%. Do gênero masculino, nós temos que 90% foram correspondidos. Então, eu tenho aqui, ó, 90% de 70%. E do gênero feminino, nós temos que 80% foram correspondidos. Então, 80% de 30%. Agora, nós vamos calcular esse percentual aí que foi correspondido. Do sexo masculino, vamos lá. Aqui, ó, 90% vezes 70%. Os valores que estão em porcentagem, a gente transforma para fração. Tira um zerinho do 90 aqui, ó, com um zerinho do 100 que está embaixo, fica 9 sobre 10. E tira um zerinho do 70 aqui com um zerinho do 100 que está embaixo, fica 7 sobre 10. Agora eu multiplico, ó, 9 vezes 7, 63. E 10 vezes 10, isso dá 100. Ou seja, 63% do pessoal, do total, foi os que foram correspondidos do grupo que se identifica como gênero masculino. Agora, vamos calcular o percentual no gênero feminino. 80% aqui, ó, 80 sobre 100, vezes 30% aqui, ó, 30 sobre 100. Mesmo esquema aqui, ó, corto dois zerinhos do 80, um do 80 e um do 100 de baixo, e um zerinho do 30 com um zerinho do 10 embaixo. Então, agora a gente tem, ó, 8 vezes 3, que dá 24, e eu tenho 10 vezes 10, que dá quanto? 100. Ou seja, aqui eu tenho um total de 24%. O que isso significa? Significa que 63
mais 24%, ou seja, 87%, tá bom? Foram corretamente correspondidos. Isso aqui é o percentual do público do total que foram corretamente correspondidos. Então, o restante, ou seja, o que falta para chegar a 100%, eu tive 87%. O que resta para chegar a 100%? 13%. Esses 13% foram aqueles que foram erroneamente correspondidos. E com isso, a gente termina a questão, a gente responde a questão. Está aqui, ó, o percentual, tá vendo, do total que foram erroneamente correspondidos, tá bom? Pelo aplicativo. E aí acabou a nossa questão, porque era exatamente isso que a questão perguntava. Aqui, ó, assinale qual o percentual dos usuários que foram erroneamente correspondidos, ou seja, classificados de forma incorreta pelo aplicativo, gabarito letra C. Questão 23, vamos lá? A Rafaela iniciou a produção de vídeos para as redes sociais. Seu dispositivo grava vídeos na resolução de 1920 por 1080 pixels. Eu vou destacar isso aqui, ó, 1920 por 1080 pixels. Entretanto, ela pretende compartilhar esse conteúdo em formato quadrado, adequando o vídeo para manter a menor das dimensões. A menor das dimensões, eu vou escrever aqui, tá? Ó, é 1080. Então, ou seja, ela produz vídeos com essa resolução aqui, 1920 por 1080, retangular, tá certo? Aí ela quer adequar para fazer formato quadrado agora, tá? Só que no formato quadrado, ela quer adequar o vídeo mantendo a menor das dimensões. A menor das dimensões, pessoal, entre 1920 e 1080 é 1080. Então, agora ela quer fazer formatos quadrados, aí vai ter que ser 1080 por 1080. É isso que a questão está falando, beleza? Bom, considerando que o armazenamento deve preservar a proporcionalidade, um vídeo originalmente com 4 GB ocupará, após o ajuste para o formato quadrado, aproximadamente. Então, nós temos que trabalhar com proporcionalidade. Então, nós temos, de um lado, a resolução e a outra grandeza é o tamanho em gigabytes, tá bom? Com a resolução de 1920 por 1080, o tamanho é 4 GB. Agora, com a nova resolução, aquela quadrada que é 1080 por 1080, a gente quer saber quantos gigabytes serão ocupados. Como essas duas grandezas são diretamente proporcionais, tá? Resolução e tamanho, ou seja, quanto maior a resolução do vídeo, maior o tamanho, maior o espaço, tá bom? Basta você multiplicar cruzado, ó, todo esse número aqui vezes x, ou seja, vamos ficar com 1920 vezes 1080 vezes x, tá bom? Eu vou colocar pontinho aqui, né? Senão pode ficar parecendo que esse x aí, ele é uma multiplicação. Então, ó, 1920 por 1080 vezes x, tá bom? Igual, e agora esse 1080 por 1080 vezes 4. Então, fica 1080 vezes 1080 vezes 4, tá bom? Como 1080 está dos dois lados multiplicando, não tá? Então, a gente pode cancelar um deles. Ó, esse fator 1080 aqui, eu vou cancelar com um desses aqui, beleza? Então, o x vai ser encontrado, pessoal, aqui, ó, multiplicando, ó, 1080 vezes 4, depois dividindo para 1920. Aqui nós podemos cancelar um zero do 1080 com um zero do 1920. E dividir, vamos simplificar aí por quanto? Por 4, né? Esse 4 aqui, ó, esse 4 aqui, se eu simplificar por 4, aqui vai ficar 1. E esse 192, se eu simplificar por 4, vai dar quanto? Vai dar 48, né? Isso, 48. Então, a questão se resume
a divisão de 108, pessoal, por 48, e essa divisão dá 2,25. Pode fazer a divisão aí que você vai achar. Inclusive, eu vou fazer ela aqui para você, ó, para você não ficar achando que, porra, o cara fica gravando videoaula lá com calculadora do lado, tá? Às vezes eu uso mesmo aqui para conferir, tá? Mas claro que eu sei fazer o resultado, né? Então tá aqui, ó, 108 dividido para 48, isso dá 2. 2 vezes 48, 96. 108 menos 96 vai sobrar quanto? Vai sobrar 8 menos 6 dá 2, né? Vai sobrar 12, correto? 12 não dá para dividir por 48, ó, vírgula aqui, 120 por 48, isso vai dar 2 ainda, aí vai sobrar 24, vai sobrar 24, né? Bota um zero aqui, 240 por 48 dá 5, acabou a nossa questão, tá aí o gabarito letra A, 2,25, como eu falei para vocês, né? Tem que fazer o cálculo, não tem jeito, eu sei que é uma dificuldade muito grande do aluno do 9º ano, né? Fazer todos esses cálculos aí no papel, fazer tabuada de cabeça. A maioria, eu tenho aluno de 9º ano, pessoal, e a maioria deles não sabe tabuada de cabeça. Não tem jeito, para você estudar no IFRJ, você tem que saber tabuada, tá legal? Então você tem que estudar tabuada, tá bom? Tem que ter a tabuada todinha na cabeça, não tem jeito. Olha a questão de número 24, a questão de número 24 é mais difícil. O avanço tecnológico trouxe para o cotidiano escolar a presença de celulares, tablets, notebooks e outros dispositivos eletrônicos. Eles podem ser ferramentas pedagógicas, mas também fontes de distração, indisciplina e desigualdade. Bom, na maioria das vezes é isso aí, né? Na maioria das vezes o que provoca no aluno é isso, distração, indisciplina e desigualdade, ok? Vamos continuar. Por isso, muitos sistemas de ensino e escolas sentem a necessidade de regulamentar seu uso. Uma pesquisa feita com 1.440 alunos do IFRJ revelou que, devido ao uso excessivo de aparelhos eletrônicos, 3 grupos disjuntos surgiram. Os distraídos, eu vou destacar isso, os distraídos, os indisciplinados e um terceiro grupo que não se enquadra em nenhum desses 2 primeiros. Sabendo-se que 470 alunos formavam o grupo dos alunos distraídos, 360 o grupo dos alunos indisciplinados e os alunos restantes não apresentavam nenhum problema em relação ao uso de aparelhos eletrônicos na escola. Este total de alunos que não apresentavam nenhum problema em relação ao uso de aparelhos eletrônicos na escola pode ser representado na base 2, aqui ó, na base 2 por quanto? Bom, então o que nós vamos fazer? Nós vamos somar os 2 grupos, tá bom? Que ele mencionou, o grupo dos alunos distraídos, que são 470, e o grupo dos indisciplinados, que são 360. Vamos somar isso daí, tá legal? 470 mais 360, vamos ver quanto é que dá isso, 0, 13, vai 1, 7, 8. Então a gente tem 830 alunos. E vamos subtrair de 1.440. Tá bom? Então, 1.440 menos 830 alunos. 0, 4 menos 3, 1, 14 menos 8, 6. Então, eu tenho 610 alunos que não se enquadram, não se enquadram no grupo nem dos distraídos, nem dos indisciplinados. O IFRJ perguntou esse número aqui, escrito na base 2. Então, para escrever um número na base 2, a gente tem que dividir esse número por 2 até não dar mais. Aprenda isso aqui que pode cair em prova futura, hein? Isso já caiu em provas anteriores do IFRJ e pode cair de novo. Vamos lá. 610 dividido por 2, isso vai dar 305 e vai deixar resto 0, tá bom? Porque 610 é par, quando você divide por 2 dá resto 0. Bom, agora a gente divide 305 por 2 de novo, tá bom? Aí 305 por 2 vai dar 152, e só que vai deixar resto 1, tá bom? Aqui, ó, 2 vezes 152, olha lá, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 1, 2, como que foi? 3, olha lá, deu 304. Então, na divisão de 305 por 2, dá 152, e sobra resto 1. A gente não pode dividir, a gente tem que trabalhar dessa forma aí, tá bom? 152, ó, dividido para 2, opa, por 7 não, por 2, pô.
Botei errado aqui. 152 dividido para 2 de novo. Vamos lá. Isso vai dar 76 e vai deixar resto 0. 76 para 2, isso vai dar 38 e vai deixar resto 0. 38 para 2 dá 19, não é isso? 38 para 2 deu 19, vai deixar resto 0. 19 para 2, isso vai dar 9 e vai deixar resto 2. Não, vai deixar resto 1, né? 9 vezes 2, 18, resto 1. 9 para 2 vai dar 4 e vai deixar resto 1. 4 para 2 dá 2 e deixa resto 0. E finalmente 2 para 2 dá 1 e deixa resto 0. Como é que eu escrevo agora esse número 610 na base 2? É só você escrever todo mundo que deu aqui, ó, daqui para cá, ó, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1 e 0. Então vai ficar 1001, aqui, ó, 1001, 1000, 1000 e finalmente 10. Tá aqui, ó, 10. E aí acabou, esse número está escrito na base 2. O 610, então, escrito na base de numeração 2, fica isso daí, ó, todo esse número aí, tá bom? E aí, com isso, a gente encontra a nossa resposta, a resposta da questão aí, ó. O gabarito, ó, é a letra C. Para você que não sabia escrever um número na base 2, agora você já sabe. Questão de número 25, bananada. A lei número 15.100 de 2025 restringe o uso de telefones celulares em escolas de educação básica no Brasil, proibindo o uso de dispositivos pessoais durante aulas, intervalos e recreios para proteger o bem-estar e a saúde mental de estudantes. A lei prevê exceções para uso pedagógico com orientação de professores ou para garantir acessibilidade e direitos fundamentais. As escolas têm autonomia para definir como os dispositivos serão guardados e para criar estratégias de orientação a alunos e professores, sendo o decreto número 12.385 de 2025 o instrumento que regulamenta estas ações. Nesse contexto, observe o gráfico a seguir. Aí o IFRJ deu esse gráfico aí, olha o que diz o gráfico, ó. O uso de aparelhos eletrônicos nas escolas, tá bom? E aqui eu tenho, ó, percentual de uso. Por exemplo, telefone celular, aproximadamente aqui, ó, 70%, está entre os 60% e 80%, né? Tablets, 40%, notebooks e aparelhos, tá bom? Aparelho de notebook, menos de 60%, lousa digital e projetores. O que o IFRJ perguntou? De acordo com o gráfico apresentado, o percentual do aparelho eletrônico menos usado. Pô, muito fácil essa, hein? Essa era para não zerar, hein? Tá bom? Para não zerar essa daí. Tá bom? O percentual do aparelho eletrônico menos usado nessa escola. O aparelho menos utilizado, de acordo com o que a gente está vendo aí, é o tablet, tá bom? Com 40% de uso, tá bom? Esses valores que aparecem aqui estão em porcentagem. Então, acabou a questão, pessoal. Tá aí, 40%, letra A. Pô, muito fácil essa daí, né? Vamos para 26. Com a proibição do uso de aparelhos eletrônicos na escola, as crianças voltaram com as brincadeiras de criança. A figura abaixo representa o pátio de uma escola e as partes pintadas no desenho indicam as áreas escolhidas por elas para as brincadeiras. Sabe-se que o quadrado tem 7 metros de lado. Eu vou destacar isso na questão, que isso aí vai ser muito importante, tá? Então, o quadrado que aparece na figura aí tem 7 metros de lado. E sobre cada lado do quadrado, considera-se a semicircunferência exterior ao quadrado, com centro no ponto médio do lado e raio 3,5 metros. Sendo assim, é possível concluir que a área das regiões rachuradas, onde as crianças brincam, corresponde a quanto ele exigiu do candidato que o candidato calculasse. Tá vendo? Essa região, a área dessa região que está pintada aí, ó. Então aqui, ó, aqui está pintadinho, tá vendo? Aqui está pintadinho. Quanto vale essa área aí, sabendo que o lado do quadrado que você está vendo aí no meio vale 7 metros.
tá bom? Esse quadrado que está no meio aí, ele tem lado valendo 7 metros. Então, cada medida aqui do lado tem 7 metros. Cara, para resolver essa questão aí, primeiro eu vou fazer uma figurinha auxiliar aqui, tá bom? Suponhamos que aqui tenha o quadrado inscrito na circunferência. Eu vou chamar essa área aqui de S, essa áreazinha aqui, ó, S, tá bom? Claro que essas 4 regiões aqui que tem a mesma letra, elas são regiões que têm a mesma área. Então, aqui, ó, pintadinho de verde aqui, tá bom? Essa área S, pessoal, eu vou precisar dela e é muito fácil de calcular ela, tá bom? Por que ela é muito fácil de calcular? Porque essa área S aí, 4 vezes a área S, é a diferença entre a área do círculo e a área do quadrado, tá bom? Agora, o raio do círculo, pensa comigo, o raio do círculo é a metade da diagonal do quadrado. Tá aqui, ó. E o lado do quadrado vale L. A gente sabe que vale 7, na verdade, tá? Mas eu vou chamar de L para mostrar para você um resultado muito importante, tá bom? Então, se um quadrado tem lado L, a sua diagonal vale L raiz de 2, tá bom? Esse resultado ele pode ser obtido usando o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo que você está vendo aí, tá bom? Então, o raio do círculo é a metade da diagonal, ou seja, é L raiz de 2 dividido por 2. Então, eu vou colocar isso aqui, ó. O raio do círculo é L raiz de 2 dividido por 2. Então, pessoal, a área rachurada, tá bom? Ou seja, 4S, tá bom? 4S é a área do círculo, que é dado por π vezes o raio ao quadrado. O nosso raio a gente sabe que é L raiz de 2 sobre 2. Isso aqui é a área do círculo. Menos a área do quadrado. E a área do quadrado é L ao quadrado. Olha que interessante. Então, presta bastante atenção aí, tá bom? No que eu vou fazer agora, ó. Agora eu vou vir para cá, vou mostrar para você quanto que dá L raiz de 2 sobre 2 elevado ao quadrado. Esse expoente 2, ele é expoente de todo mundo. Então, ele é expoente do L, ele é expoente do raiz de 2 e ele é expoente do 2 que está embaixo, tá bom? Claro, nós sabemos que raiz de 2 elevado ao quadrado, isso dá 2. Então, em cima nós vamos obter 2L ao quadrado e embaixo vai ficar 4. Se você simplificar esse 2 aqui com esse 4, claro, você deve saber que isso vai dar, então, L ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui, L ao quadrado sobre 2, é o resultado, pessoal, disso aqui, ó, L raiz de 2 sobre 2 elevado ao quadrado, tá bom? Então, continua acompanhando aí, continua acompanhando o raciocínio. Então, 4S vai ser igual a π vezes L ao quadrado sobre 2 menos L ao quadrado, beleza? Agora, como eu tenho esse 4 que está aqui, ó, multiplicando de um lado, esse 4 pode aparecer do outro lado dividindo. Então, é isso que eu vou fazer. Então, pronto, foi isso que eu fiz. Então, eu encontrei o valor de S. Está aqui, ó. S, então, repetindo, esse 4 estava de um lado multiplicando, foi para o outro lado dividindo, multiplicando esse 2 e multiplicando esse 1 que você está vendo aqui, ó. Aí ficou dessa forma aí, beleza? Então, isso é a área S. Agora, a área S é isso aqui. Nós queremos a área X, correto? Então, coloquei um X aqui em cima. Aqui, ó. O que nós sabemos? Que S mais X, pessoal, é a metade de um círculo, é a metade da área de um círculo. E como é que a gente calcula a área de um círculo? Não é π vezes o raio ao quadrado, πr ao quadrado, sobre 2 vai dar metade do círculo, não é verdade? Esse r é L sobre 2, porque nós temos aqui, ó, uma semicircunferência onde o diâmetro é L, é o lado do quadrado. Então, a metade do lado de um quadrado, a metade de L, é L sobre 2. Beleza? Espero que você esteja acompanhando. Então, aqui a gente vai ter, ó, L sobre 2 elevado ao quadrado. Beleza? Então, a gente vai ficar com S mais X igual a π, que multiplica, ó, L ao quadrado sobre 4, tudo isso dividido por 2. Então, S mais X vai ser igual, ó, aqui, repete a primeira fração,
e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai dar πl ao quadrado sobre 8, beleza? Essa é um pouco mais difícil mesmo. Agora, dessa igualdade aqui, ó, presta atenção. X vai ser o quê? πl ao quadrado sobre 8 menos S. Só que S nós temos. Eu calculei o S aqui, ó. Tá bom? Então, vou substituir, ó, πl ao quadrado sobre 8 menos S. Então, vou colocar o S dentro do parênteses, que é isso aqui, ó, πl ao quadrado sobre 8 menos L ao quadrado sobre 4, tá? Lembrando, repetindo, que o nosso S é tudo isso que está aqui, ó. Então, como aqui eu tinha S, eu substituí, tá bom? Agora, eu vou eliminar esse parênteses que você está vendo aí. Então, vai ficar x igual a πl ao quadrado sobre 8 menos πl ao quadrado sobre 8 mais L ao quadrado sobre 4. Agora, candidato, presta bastante atenção aqui, ó. Bastante atenção. É claro que esse valor aqui, πl ao quadrado sobre 8, é igual a esse aqui, πl ao quadrado sobre 8. Como eles estão sendo subtraídos, tá vendo? Eles serão cancelados. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a área x é L ao quadrado dividido por 4, tá bom? Agora, vamos voltar lá na nossa figura. Tá vendo que a área x aparece em 4 lugares, né? A área x total é isso aqui multiplicado por 4. Ou seja, se eu mandar esse 4 aqui que está de um lado dividindo, mandar para o outro lado multiplicando, olha o que vai aparecer. 4x igual a L ao quadrado. Ou seja, a área total rachurada, pessoal, a mesma coisa que destacada, sombreada, tá bom? É o lado do quadrado elevado ao quadrado. Só que o lado do quadrado vale 7, pessoal. 7 ao quadrado dá quanto? 49. Olha que interessante. 49 metros quadrados é o valor dessa área toda pintada que você está vendo na figura aí, ó. A área x, tá bom? Multiplicada por 4, tá bom? 4 vezes a área x dá exatamente 49 metros quadrados. Com isso, acabou a nossa questão. Ou seja, nem precisava, cara, nem precisou usar o valor de π que a questão deu, que valia 3. Não era necessário. Agora, é claro, foi uma questão bem elaborada, uma questão difícil. O gabarito está aqui, ó, foi a letra D, tá legal? Essa questão, sim, eu aceito você falar para mim que essa questão era uma questão difícil, realmente bem complexa. É uma questão que tem assim uma característica mais para a prova militar, tá legal? Não é muito apropriado esse tipo de questão para as escolas técnicas, não vem caindo muito em escolas técnicas, mas é claro, está no edital, tá lá o conteúdo, área de figuras planas, e o aluno, ele tem que saber resolver questões desse tipo também, tá legal? Então tá aí, a área total rachurada, 49 metros quadrados. Deixa aí o seu comentário, hein? Deixa aí. Você achou essa questão fácil? Você achou essa questão difícil? Você achou essa questão média? Como é que está o teu nível de conhecimento, cara, com a área de figuras planas? Eu quero conhecer você. Vamos embora para a próxima? Questão de número 27, vamos lá. É fundamental educar os alunos sobre o uso responsável da tecnologia, como navegar de forma segura, usar as redes sociais de maneira ética e evitar dependência digital. Por exemplo, usando a lógica de programação com Portugal, a professora mostrou que a decomposição em fatores primos de 2025 é dada por... Pô, bananada essa também, hein? Bananada, hein? É só decompor o número 2025. 2025 dá para dividir por 3. Vamos obter 675. Ainda dá para dividir 675 por 3. Vamos encontrar 225, que ainda dá para dividir por 3, ó, que dá 75. Que ainda dá para dividir por 3, que dá 25. Agora não dá mais por 3, só por 5. Por 5 dá 5 e 5 por 5 dá 1. Quantos fatores apareceram aqui? Quantos fatores 3 apareceram aqui? 4. E quantos fatores 5? 2. Então, é 3 à quarta e aqui é 5 ao quadrado. Então, tá aí, ó, 3 à quarta vezes 5 ao quadrado. Gabarito da questão, cara, letra C. Acabou a questão.
Questão de número 28, vamos lá. Em certa manhã, a quantidade de estudantes usando aparelhos eletrônicos correspondia a 1/4 do total de 100 estudantes desse turno. À tarde, a quantidade de estudantes usando aparelhos eletrônicos correspondia a 1/3 do total de 90 estudantes desse turno. No final do dia, a fração correspondente ao total de estudantes que usaram aparelhos eletrônicos foi de quanto? Então, cara, muito tranquilo. Aqui, ó, no total, qual é o total de alunos? 100 alunos do turno da manhã, mais 90 alunos do turno da tarde. Então, a gente tem um total de 190, tá legal? Que estavam usando os aparelhos de manhã. Aqui, ó, 1/4 de 100. Então, cara, é só multiplicar 1/4 vezes 100, que vai dar, cara, 25. Muito fácil isso, né? É só multiplicar aqui, ó, 1 vezes 100, o resultado divide por 4. Encontrei 25. Quantos alunos estavam usando os aparelhos eletrônicos à tarde? 1/3 de 90. Quanto que é 1/3 de 90, pessoal? 1/3 vezes 90, vai dar 30. Cara, muito fácil isso, né? Aqui, ó, 1 vezes 90, 90 dividido por 3, 30. Agora ele está perguntando o seguinte, qual é a fração que corresponde ao total de alunos que estavam usando o aparelho no final do dia? Ó. No final do dia, a fração correspondente ao total de estudantes que usaram aparelhos eletrônicos. Então, a gente tem que dividir o total que estava usando aparelhos eletrônicos, ou seja, esse número mais esse número, que dá um total de 55, e dividido pelo 190, que é o total de alunos, tá bom? Do turno da manhã e da tarde. Aqui a gente simplifica por 5. Pessoal, divide numerador e denominador por 5. 55 por 5 dá 11, e 190 dividido por 5, isso vai dar 38. Acabou a questão. Então, 11/38. Cara, muito tranquilo. O aluno que quer estudar no IFRJ tem que saber trabalhar com frações, não tem para onde correr. Questão de número 29, vamos lá. Antes, a área correspondente à sala de informática era de 8 metros quadrados. Com a ampliação da sala, representada na figura abaixo, podemos afirmar que a nova sala cresceu em porcentagem quanto? Aí ele quer o percentual de aumento, cara, da área da sala, tá bom? Antes era de 8 metros quadrados. Por quê? Tá aqui, ó, 4 metros de comprimento, 2 metros de largura. Então, essa sala aqui tinha 8 metros quadrados de área, tá bom? Aí foi ampliada. Olha a ampliação. Aumentou uma outra região, ó, de 5 metros de comprimento por 1 metro de largura. Então, se eu multiplicar 5 por 1, eu tenho 5 metros quadrados, tá bom? Então, agora a nova sala tem 13 metros quadrados. Por quê? Eu somo esse 8 metros quadrados que já tinha com esses 5 metros quadrados. Aí ele quer saber o aumento, tá bom? Aumentou em quanto? Ou seja, a gente divide o aumento, que foi de 5 metros quadrados, por 8. Ao dividir 5 por 8, pessoal, olha quanto é que vai dar, ó. 5 não dá para dividir por 8, bota um 0, uma vírgula, 50 por 8 dá 6, sobra 2. 2 não dá para dividir para 8, bota um 0 aqui, 20 para 8. Dá 2, sobra 4. 4 não dá para dividir para 8, bota um 0 aqui, 40 para 8 dá 5, o resto 0. Então, aumentou em 0,625. Se você andar com a vírgula 2 casinhas para a direita aqui, ó, você encontra 62,5%. Então, esse número aqui é o que representa, pessoal, o aumento percentual da sala. Então, acabou a questão. Tá aí. 62,5%, gabarito letra B. A questão de número 30 é sacanagem, né? Também é muito fácil. Olha aí, ó. Existem diversas ferramentas tecnológicas que podem ser utilizadas no ensino de geometria. Dentre elas, temos o GeoGebra. O GeoGebra é um aplicativo, né? É um software gratuito e de código aberto, tá bom? Inclusive tem aqui, ó, o link, tá bom? O site aqui para encontrar o GeoGebra. Um aluno do IFRJ, explorando a dinâmica do software, auxiliado por seu professor, construiu as figuras planas e espaciais a seguir. Então, aqui tem figuras planas e espaciais, beleza?
E aí o que o IFRJ vai pedir? Olha lá, que figuras são essas? Tá bom? Então, cara, nós temos aqui ó, a figura que eu vou chamar de 1, a figura 2, a figura 3 e a figura 4. A figura 1, pessoal, é uma figura plana chamada retângulo. A figura 2 é uma figura espacial chamada de pirâmide. Você já deve ter visto esse nome aí, né? A figura 3 é uma figura plana chamada circunferência, porque ela é vazada, ela não é preenchida, tá bom? E a figura 4 também é uma figura plana chamada de trapézio. Acabou a nossa questão, tá aí o gabarito letra A, retângulo, pirâmide, circunferência e trapézio. Candidato, eu espero ter ajudado você com a resolução dessa prova. Se você fez essa prova do IFRJ e você achou a prova muito difícil, não deu para você, você não foi convocado, cara, não desanime, respira, levanta a tua cabeça e continua estudando. Tenta no ano que vem de novo. Não tem jeito, é assim. Infelizmente, o nome é processo seletivo, vai selecionar os melhores. Se você foi classificado, parabéns. Organiza agora a documentação para você apresentar no IFRJ e eu desejo a você um excelente ensino médio e dê o seu melhor para você fazer o seu curso técnico, tá legal? Daqui a 3 anos você está com um diploma, você vai ser um profissional para disputar o mercado de trabalho e isso é muito bom. E você que vai fazer a próxima edição aí do IFRJ, cara, dá um like aí no nosso vídeo e inscreva-se no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima aula, pessoal. Bons estudos!